Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre os ataques e contra-ataques entre as igrejas proprietárias de canais de televisão, religião e guerra santa na TV. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos o professor da UFAL, José Gibson Dantas, doutor em Ciência da Comunicação e autor de 2 livros que tratam da situação das igrejas pentecostais e neopentecostais, cenário televisivo brasileiro. Não é de hoje que as igrejas evangélicas proprietárias de canais de TV se degladiam na disputa pela audiência dos fiéis. Neste início de programa, vamos falar um pouco sobre os reais motivos para essa polêmica e inacreditável Guerra Santa. Os conflitos teriam base no âmbito do poder político ou apenas no financeiro? Ou os dois? Os dois. O financeiro e o político sempre estão juntos, né? A gente não pode desassociar esses 2 problemas. O grande problema dessa Guerra Santa, ela tem início. Para poder explicar isso, vamos voltar a fazer partir do início do itinerário histórico das igrejas. Começa em 1977, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, por Edir Macedo, que você imagine, Miguel, que Edir Macedo era apenas um funcionário de uma loteria no Rio de Janeiro, né? Mas Edir Macedo já tinha um know-how de conhecimento muito grande dessas igrejas. Edir Macedo passou pela Umbanda, pela Igreja Católica e por várias denominações religiosas, evangélicas, pentecostais. Edir Macedo montou a igreja com seu cunhado, que hoje a gente conhece como R.R. Soares, que é aquele apresentador do Show da Fé, né? Eles iniciam com a Igreja Universal e se desentendem e R.R. Soares monta a sua igreja, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. A partir daí, eles observam que uma forma de cooptar os fiéis é por meio dos programas televisivos e, para poder conseguir essas concessões dessas televisões e ter poder político para conseguir espaço na grade televisiva nacional, eles começam a investir em política, né? Como é o que a gente chama, até na nossa área de relações públicas, os lobistas, que são religiosos, pessoas, às vezes, que saem de dentro das igrejas, conseguem grandes votos, um número de votos assim, significativo, vão para Brasília para justamente fazer lobby em prol dessas igrejas, né? E, claro, que para manter essa estrutura política, eles necessitam também de uma plataforma financeira. Eles têm assim, um estudo muito avançado em termos de economia, financeiro. É uma empresa. Na verdade, nós, quando falamos das igrejas neopentecostais, nós estamos falando de instituições, né? Antes de mais nada. Uhum. Falar de igreja neopentecostal é falar de instituições, de empresas. A Igreja Católica, por sinal, durante muito tempo, você pode notar hoje em dia a Igreja Católica perdendo fiéis a cada ano, né? O Ibope, os censos no país estão mostrando que a Igreja Católica está perdendo fiéis. Porque isso é decorrência, porque a Igreja Católica não se deu conta de que na pós-modernidade, a religião na pós-modernidade, ela tem que ser vista não apenas por uma questão de fé, por uma questão espiritual, mas também uma questão de gestão. Exatamente, porque a Igreja Católica, há bem mais tempo, está na mídia. Ela transmite missas, ela está todos os domingos na TV, e começou primeiro. Seria a dissociação da fé para o negócio que não despertou a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica ela tinha um certo preconceito, né, inicial. Inclusive, tinha aqueles concílios do Vaticano que já se falava sobre a utilização dos meios de comunicação como uma forma de cooptar fiéis. E a Igreja Católica sempre via aquilo com um certo preconceito. Com o avanço das igrejas neopentecostais e também com o pentecostalismo americano exportando esse modelo de religião, a Igreja Católica se deu conta que era hora de investir também na mídia. Edir Macedo e R.R. Soares não criaram uma fórmula, eles copiaram então. Exatamente. Totalmente copiado, né? Isso começou quando?
Começou, por exemplo, nos Estados Unidos, anos 60, começou assim, a se difundir com a popularização da televisão nos Estados Unidos. Foi a partir, claro que foi antes, 20 anos antes, mas nos anos 60 foi quando as igrejas pentecostais americanas começaram a utilizar a televisão de uma forma massiva, como plataforma de cooptação de fiéis. Né? Foi a partir dos anos 60. E é interessante, Miguel, contar o seguinte, nos anos 80, o Edir Macedo passou 3 anos nos Estados Unidos e até hoje a literatura não se sabe bem ao certo o que é que Edir Macedo foi fazer nesses anos, os 3 anos que passou nos Estados Unidos. Na verdade, Edir Macedo foi para lá ganhar know-how, estudar o sistema midiático religioso dentro dos Estados Unidos para poder trazer. E é engraçado que 1 ano depois, quando ele volta dos Estados Unidos, ele adquire a Rede Record. E a Igreja Católica se deu conta do avanço neopentecostal, né, da forma avançada de enxergar a religião midiática. E o que é que fez? A Igreja Católica lançou as suas televisões. Nós temos também, há muito tempo, a LBV no ar, temos Rede Vida, Canção Nova, né? Por que há uma distância entre as duas? Edir Macedo foi mais empresário? Mais empresário. Teve mais visão? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, a Igreja Universal, ela tem um departamento de relações públicas gigantesco. O grande êxito da Igreja Universal em relação, estamos falando de mídia, né? Em relação à Igreja Católica, é que a Universal ela parte de um paradigma aristotélico, que Aristóteles dizia que o bom comunicador não é aquele que fala bem, mas aquele que é bem compreendido. Então, a Igreja Universal, ela tem uma capacidade monstruosa de adaptar seu discurso ao nível sociocultural do receptor. Se você observar nas minhas pesquisas, eu morei no Maranhão, morei no Amapá, sou de Recife e agora estou aqui em Alagoas, a Universal, a programação local da Igreja Universal, ela é extremamente diversa dependendo do estado. Vou lhe dar um exemplo. No Maranhão, que existe uma cultura afro muito forte, o discurso da Igreja Universal é muito ligado a uma guerra santa contra religiões afro. Porque como existe muito afrodescendente no Maranhão, aquilo é o foco da Igreja Universal, é o foco do seu discurso. Já aqui em Alagoas, com o avanço da droga aqui no estado, pode observar que na programação televisiva local o discurso é em relação ao combate às drogas. Já em Recife, questão da violência. Em Salvador, agora, eu estava vendo um vídeo no YouTube, é sobre a questão do desemprego, já que Salvador bate recordes de desemprego, né? E a Igreja Católica, com aquela ideia de um discurso uniforme, foi perdendo fiéis. Uhum. E essa leitura que a Igreja Universal faz é uma leitura empresarial? Empresarial. Porque, no momento, por exemplo, o que é a teoria moderna, né, das empresas, a teorização de mercado? É que a empresa, o que é o marketing, a influência do marketing, a empresa é que tem que se adaptar ao gosto do cliente. Então, essas igrejas, elas partem desse paradigma. Eu tenho que adaptar o meu discurso ao que o cliente precisa, né? Nós estamos tratando os fiéis como clientes no nosso discurso, né? Guardando a devida proporção, as igrejas neopentecostais ou pentecostais, elas estão atrasadas em relação às outras. Ou ela está sozinha, ou é uma leitura que não está associada à realidade, dizer que existe uma igreja que trabalha isso, aqui a Record, e as outras são diferentes, ou não? Bem, a Igreja Universal, no caso da Igreja Universal, que tem a Record como plataforma, né, a plataforma midiática é a Record. Isso no início, porque Edir Macedo se deu conta do seguinte: no início, ele adquiriu a Rede Record para aquela televisão, aquela emissora, ser como se fosse sua plataforma para cooptar fiéis. Hoje em dia, inclusive nessa guerra midiática que a gente vive no momento entre Edir Macedo e Valdemiro Santiago, Valdemiro Santiago disse uma coisa que é muito interessante, que ele diz: você comprou uma televisão que era para falar em nome de Deus, e hoje em dia você emite tudo que é porcaria, segundo a linguagem dele. Porque hoje em dia a Rede Record não é mais uma televisão religiosa.
A Rede Record é uma televisão secular. Ao contrário, por exemplo, da RIT, da Igreja Internacional da Graça. A RIT, o único objetivo da RIT é justamente difundir a doutrina de R.R. Soares. Quer dizer, as igrejas são muito diferentes. A Igreja Universal é o modelo, porque foi a primeira, foi a pioneira. Inclusive, vou até ser atrevido em dizer que a Igreja Universal chega a ser até modelo em certas questões, até para a Igreja Católica. Está o seu poder no país. Em quais? Por exemplo, programação televisiva. A Igreja Universal, você falou muito bem que a Igreja Católica há muito tempo que transmite missas. Você pode observar que a programação católica hoje em dia ela é extremamente diversificada. Além de missa, ela tem programa de auditório, que a gente pode recordar um programa que inclusive até hoje é transmitido, Fala que eu te escuto, da Igreja Universal. A Igreja Católica copia aquele programa na sua Rede Vida. Tem um programa que eu não me recordo o nome, mas é extremamente parecido, né? Outras questões. A questão do líder religioso carismático. O padre Marcelo Rossi, na verdade, é uma criação. É uma criação da Igreja Católica, de uma união entre a Igreja Católica e a Rede Globo. O padre Marcelo Rossi. Ele não surgiu por acaso, o padre Marcelo Rossi, né? E hoje nós podemos observar o padre Marcelo Rossi, tem padre Fábio, tem uma série de... Quando eles fazem isso, eles pensam, vou lançar um padre que é para combater... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso não é por acaso. Esses fenômenos, eles não surgem por acaso. Isso até me atrevo em dizer que eles sentam numa mesa e definem a criação dessas atrações, que na verdade são atrações, né? Eu estava vindo para cá, para o estúdio, eu estava escutando o programa do padre Marcelo Rossi, que é diariamente transmitido pela rádio, e era impressionante como o programa, na verdade, é uma ferramenta para vender o livro dele, que é um livro chamado Ágape. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do Enfoque desta semana. Religião e Guerra Santa na TV. Até já.